Então, o nosso objetivo é diminuir o erro total entre os dados experimentais e os dados gerados pelo modelo. Para isso, em vez de a gente ficar aqui no gráfico, né, olhando efetivamente esse erro, a gente pode criar uma função que calcula esse erro para a gente. É muito fácil a gente fazer isso, porque para cada ponto aqui, o erro pode ser definido de diversas formas. Vamos definir da forma mais básica possível. O erro é essa distância, a magnitude dessa distância aqui. Aqui previu 125, mas aqui é 200, então a gente tem 75 de erro. Sempre absoluto, né? Por mais que um ponto esteja para baixo, não é o caso de nenhum aqui, né? Mas se o ponto estivesse para baixo, não ia ser um erro negativo. Sempre erro é positivo. Então a gente pode calcular para cada um desses pontos aqui qual que foi o erro, qual que foi a diferença entre o modelo e o que foi avaliado em laboratório. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é... A gente já poderia colocar como dado aqui, mas a gente pode colocar quantos números de experimentos a gente tem. Porque a gente vai calcular um erro para cada um dos experimentos. Porque para cada ponto desses aqui, ó, a gente vai ter um erro associado. Aí a gente soma tudo e a gente vê qual que é o erro total. Então, quantos pontos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 pontos. A gente não vai ficar calculando isso aí, contando quantos pontos a gente tem toda vez que a gente for fazer experimentos. Então, a gente pode extrair aqui dos próprios dados, ó. O tamanho o número de experimentos que a gente tem é o número de pontos que a gente tem em cada uma dessas matrizes. E isso é muito fácil de pegar no NumPy. Existe o comando np.size, que fala qual que é o tamanho da matriz. Então, qual que é o size, qual que é o tamanho da TESP, por exemplo. E aí vamos ver se deu certo. Print NESP. Ó, 9 pontos, tudo bem? Então agora a gente tem... Inclusive eu vou tirar isso aqui porque a gente já faz o gráfico lá embaixo. Não preciso mais ficar mostrando o gráfico aqui em cima. Isso era só no começo. Ótimo, estamos aqui. Agora a gente tem o número de dados. Depois que a gente rodar o modelo, a gente pode calcular a diferença entre cada um desses pontos. É muito simples. Então a gente vai criar uma função aqui para calcular esse erro. Então vamos colocar um novo código aqui para calcular esse erro para a gente. A gente vai colocar o nosso erro no começo. Antes da gente passar, ele vai ser zero, certo? A gente vai começar com um erro zero. Se a gente não analisou nenhum ponto ainda, o nosso erro é zero. Aí se a gente quiser calcular o erro de um ponto específico, vamos pegar aqui, a gente tem o print TESP1, só para a gente ver. XESP1. Ó, esse é o nosso primeiro par, ó. É esse aqui, ó. Esse que vocês estão vendo aqui. No tempo que está alocado na posição 1, não é o tempo 1, né? O tempo que está alocado na posição 1, que é o tempo 6, a gente tem o valor 45. Esse aqui é o valor 45, certo? Esse valor experimental é o valor 45. O tempo 1 é o tempo 6 minutos. 6 dias, na verdade. Na verdade é minutos. Acho que isso aqui é horas, na verdade. Está errado aqui no gráfico. Depois a gente arruma isso aqui. Tudo bem? Então, o tempo alocado em 6 horas, no modelo, se a gente quiser fazer essa conversão, né? No modelo, ele está com... os índices eles são diferentes. Porque quando a gente olha o dado experimental tem o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que nos dados calculados, como a gente pegou o tempo e dividiu em muitos pedacinhos pequenos pelo H, né? Então a gente tem 80 horas dividido em 0,01 hora, de 0,1 hora em 0,01 hora em 0,01 hora. Então, se a gente quiser fazer essa equivalência, aonde está o tempo 6 horas? 6 horas não pode estar no índice 6, porque o tempo 6 corresponderia a 6 minutos. No índice 60, também não. No índice 600,
estaria o tempo 6 horas. Vocês concordam comigo? Ó, print t no índice 1. O que a gente tem t no índice 1? 0,01 hora. No tempo 60, no índice 60, 0,6 horas. No índice 600, 6 horas, que é o que a gente quer. A gente quer comparar o tempo 6 horas com o tempo 6 horas. Então isso aqui está no índice 600. O que é 600? Não é 6 dividido pelo passo temporal? Não é o tempo que a gente quer dividido pelo passo temporal? Então, para a gente achar o nosso índice, a gente vai dividir o tempo que a gente quer. Qual que é o tempo que a gente quer? Tempo experimental no índice 1, que é 6 horas, dividido pelo nosso passo temporal, h. Esse vai ser o índice. Eu vou colocar em vez de i aqui, vou colocar i calculado para não confundir com esse i que a gente colocou aqui. Certo? Vamos colocar para ver se dá 600, que é o índice onde está o nosso t. O nosso t. Opa. O i que a gente está olhando aqui é 1, na verdade, né? 600,0. 600,0 é ruim para a gente, porque é um número, é um float. Então vamos colocar isso para inteiro. E agora a gente tem o índice 600. Então, se a gente quiser fazer a simulação de 6 horas, a gente tem que olhar no x calculado no índice 600, porque o índice calculado 600 ele corresponde a 6 horas. Então, vamos ver qual que é o x calculado em 600. X no índice IC. Zero? Não pode ser zero. 600. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui. Vamos rodar tudo o modelo. Isso. 36. Então vamos colocar o t no índice 600. Só para a gente comparar, ó. Então, um dado experimental no tempo 6 horas deu 45. O dado calculado no tempo 6 horas deu 36. É o que a gente está vendo aqui, ó. No tempo calculado, no tempo experimental de 6 horas, deu 45. Já o calculado deu 36. Qual que é o nosso erro? O erro é igual ao valor absoluto, porque erro nunca é negativo, do x experimental, menos o x calculado. O nosso erro foi de 9. Tudo bem? Concordam aqui comigo? Agora, a gente não colocou aqui em índices, né? Mas se a gente fizesse isso aqui no... Se a gente quisesse calcular no i igual a 1 e trocar tudo aqui por i, funcionaria também. I, aqui passa a ser IC, aqui passa a ser IC, aqui passa a ser IC, e aqui passa a ser I. Então, ó, no tempo 6, que está no índice 1, dá 45 no experimental e 36 no calculado. Vamos trocar o índice para 2 aqui, ver qual que é o próximo ponto. O próximo ponto experimental é aqui, ó, acho que é 12 horas. Vamos ver. 12 horas, o experimental deu 75, o calculado deu 75, tanto que o ponto bate um em cima do outro aqui, ó. No 3. 3 é aonde? Aqui em 22 horas, mais ou menos? 3 é em 20 horas. Em 20 horas, o experimental deu 200, o calculado deu 185. No 4, 24 horas, o experimental 260, o calculado 214. O que a gente pode fazer agora? A gente pode estar mudando o índice aqui, cada vez que a gente muda o índice, a gente vê que a gente consegue calcular um erro. A gente pode colocar isso dentro de um loop.
Vamos colocar um loop onde o i ele varia por todos os dados experimentais e ele sempre vai somando o erro. Então vamos criar aqui ó, um loop for i in range nesp. Então o i que vai passar por todos os dados experimentais, a gente não precisa imprimir mais, tudo bem, isso não importa muito para a gente não precisa ficar vendo, a gente não precisa imprimir, a gente só precisa calcular. A gente simplesmente vai calcular o índice, né, do calculado para fazer a correspondência e vai fazer essa subtração. A única diferença é que em vez de calcular um erro só, colocar nessa variável erro aqui um erro só, a gente vai sempre somar o erro da variável anterior. A gente vai usar o comandinho recebe somando, porque aí no primeiro a gente tinha calculado que o erro era quanto? 9. Então o nosso erro começa com 0. Isso aqui não é recebe, isso aqui é recebe somando. Então vai somar no nosso erro 9. Então o nosso erro começa com 0, agora está 9. Quando eu passar pelo loop de novo, vai para o ponto 2, no ponto 2 o erro tinha dado o quê? 10? Vamos supor que é 20, tinha dado 20. Então, em vez de adicionar o 20 aqui, da variável erro ser 20, ele vai somar esse 20 na variável erro. Quanto tinha na variável erro? 9. Agora soma mais 20, 29. No próximo deu 30, soma mais 30, 59. E assim por diante. Então, se a gente rodar isso aqui, a gente vê o nosso erro total. Esse é o erro total da nossa simulação. Tá bem grande esse erro, inclusive. Tá certo isso? Vamos rodar tudo. Ah, porque já tinha coisa na variável erro, né? Não, tá certo. Então é isso aí. Inclusive a gente pode colocar aqui, ó, print i xesp, não, tsp xesp x não, tem que ser tudo no índice i. Vamos mandar imprimir tudo só para a gente ver como que estão, como que está. Não devia ter apagado, isso aqui a gente já estava fazendo antes, né? Ó, então no ponto 0, no começo, 16 e 16, não tinha erro nenhum. Depois era 45, o calculado foi 36. Depois era 75, o calculado foi 75. Depois o experimental era 200, o calculado foi 168. Depois o calculado era 200, foi 214. Depois 255, 245. 252, 246. 250, 246. Se a gente colocar aqui a diferença, né? Vamos colocar a diferença também. Será que dá tudo esses 1000 essa diferença? Então, o primeiro erro 29, depois 9, depois 29, depois... Aqui tem um erro grande, né? 122, depois 129. Nossa, mas aqui não dá tão grande esse erro aqui. Ah, tem um erro. Sabia que tinha um erro aqui, ó. Aqui tá 1. Pronto, agora sim. Pronto, ó, o erro é bem menorzinho, 113, tá certo. Então, calculado em cada... Para cada ponto que a gente tem, a gente consegue calcular o erro sozinho aqui. Olha que legal. Certo? Então, vou apagar isso aqui, não serve para nada. Agora é assim, para cada valor de constante que a gente colocar, vamos colocar uma constante errada aqui. Vamos colocar 0,5 aqui, só essa constante errada. Se eu coloquei 0,5, vou calcular tudo agora. Travou? Para cada constante que eu colocar agora, eu não sei por que travou, vamos reiniciar e executar tudo.
Para cada constante que eu colocar, eu vou ter um erro associado. Cada constante que eu utilizar, eu vou ter um erro associado. Bom, vocês acreditam em mim, né? Deve ter caído na minha internet, só pode. Depois a gente faz isso na próxima aula.